Romanos 1, os versos 16 e 17. É o texto da nossa meditação nessa noite. Estamos meditando nos 5 temas da Reforma Protestante. Já passamos por somente as Escrituras, somente a graça, e hoje estamos falando de somente a fé. Já fomos expostos na IBD, através do ensino que o presbítero Lucas nos trouxe, o pastor pregou para nós de manhã em Hebreus capítulo 11. E hoje nós vamos meditar em Romanos 1, 16 e 17. Todos encontraram? Amém. Bem, vamos ler a palavra de Deus, é um texto bem conhecido. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos entregar esse momento a Ti, pedimos ao Seu Espírito para trabalhar nossos corações, nos ajudar a entender a Sua palavra e sermos confrontados, exortados, encorajados por ela. Oramos a Deus para que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da Sua lei e que a gente, Deus amado, possa se maravilhar com a obra da Trindade em nos salvar. Pedimos ao Senhor, a Deus, que possamos nos alegrar pelo fato de sermos salvos pelo Senhor e que a nossa alegria esteja em Ti somente. Louvado seja o Senhor pela forma como o Senhor tem agido na história, pelos Teus servos que o Senhor levantou, ó Deus amado, e que fez com que, e o Senhor, ó Deus, por meio de suas vidas, fez com que essas doutrinas chegassem até nós. Bendito seja o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente a fé, meus irmãos, é o nosso tema desse final de semana. E quando a gente olha para esses temas da reforma, se a gente possui ou adquire uma correta compreensão do que seja esses temas, nós somos de fato libertos de tantas coisas que nós ouvimos nos nossos dias, que de alguma forma tentam colocar cabresto sobre nós. Entender esse tema, que é o nosso desse domingo, somente a fé, vai nos expor a glória de Deus e vai também esvaziar a glória humana, vai nos tirar do centro e fazer com que Cristo Jesus, com que a Trindade seja o centro de nossas vidas. Entender essa doutrina que foi resgatada na Reforma Protestante reverbera no fato de que vamos nos maravilhar com a obra da Trindade em nos salvar. A maneira como o Senhor agiu enviando Jesus Cristo e Cristo Jesus sendo assunto aos céus, e Ele enviou o Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ser o nosso Consolador, e Ele mesmo testifica em nosso coração as verdades a respeito de Jesus, para que a gente permaneça firme e persevere até o dia de Cristo. Entender esses temas da reforma abrirá os nossos olhos para que a gente compreenda de fato a maravilha da obra da salvação que o Senhor operou em nós por meio de Cristo. Somente a fé não também aponta para a entrega plena ao Senhor, mas também nos levará a nos render em verdadeira adoração a Deus. Faremos as nossas obras, porque elas de certa maneira não nos ajudam, e vamos andar nas boas obras que Paulo fala em Efésios, que nós somos criados para andarmos em boas obras que o próprio Deus criou de antemão para que andássemos nela. Não viveremos mais para nós, não seremos mais o centro de nossas vidas, não estaremos mais à luz do palco da nossa vida, se assim a gente pode dizer, não estará mais sobre nós, o foco não será mais nossas vidas, mas será para Cristo Jesus. Então, entender essa doutrina, somente a fé, vai fazer com que a gente seja liberto, meus irmãos. Serviremos ao Senhor de uma forma abnegada, sem reservas, porque o nosso Senhor serviu a nós de maneira sem reservas. E fará também com que a gente viva uma vida de plena adoração ao nosso Deus. Paulo, então, começa o texto que nós lemos nessa noite, no versículo 16, ele começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. E é importante pensarmos a respeito do que vem a ser o Evangelho. Esse Evangelho, para Paulo, é mais valioso do que a sua própria vida.
Por esse evangelho, por exemplo, quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, você lê as suas cartas no Novo Testamento, você vai ver que por onde ele passou, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi açoitado. Paulo não perdeu a sua liberdade, justamente porque ele viveu o evangelho. Mas ainda assim, meus irmãos, o que a gente contempla na vida de Paulo é que ele sentia grande contentamento, grande alegria em sofrer pela causa de Cristo. Para Paulo isso não era um peso, era uma alegria, porque os sofrimentos que ele sofria por causa do evangelho completava a obra do Senhor. Ele sofreu muito, ele padeceu muito pelo evangelho. Em síntese, podemos dizer que o evangelho significa boas novas. No mundo antigo, por exemplo, quando um imperador saía vitorioso no campo de guerra, e essa vitória concedia a esse imperador paz e sucesso e instaurasse a sua autoridade, o que ele fazia? Ele enviava arautos pelas cidades do império para anunciar a sua vitória, e com isso a paz era estabelecida e a sua autoridade também era estabelecida. O evangelho, meus irmãos, é basicamente isso, é um anúncio, é uma proclamação de algo. Não é um conselho, não é algo opcional. O evangelho é aquela boa notícia de que alguma coisa aconteceu e esse algo é muito bom. Tanto é, meus irmãos, que nós vemos ao longo da história pessoas entregando suas vidas. Paulo entregou a sua vida, Pedro entregou a sua vida, os reformadores entregaram suas vidas pelo evangelho. Então, ele é algo precioso, que vale a pena dedicar toda a vida para que então ele seja perpetuado ao longo da história. Esse evangelho do qual Paulo está falando não é algo da sua própria invenção e nem dos demais apóstolos. Ele mesmo diz em Romanos capítulo 1 que esse evangelho é de Deus. No início de Romanos capítulo 1 ele diz que esse evangelho é de Deus. Logo, meus irmãos, Paulo não está aqui buscando remodelar o evangelho para fazer com que ele caiba na vida das pessoas a quem ele está se dirigindo. Quando ele diz que o evangelho é de Deus, basicamente ele está dizendo que o evangelho é maior do que ele, porque Deus é maior do que Paulo. E Paulo também deixa aqui, meus irmãos, intrínseco que ele não tem autonomia para mudar o evangelho, porque não é algo que lhe pertence, é algo de Deus, que Deus comissionou ele por meio de Cristo para que ele fosse pregador dessas boas novas. Continuando ainda em Romanos capítulo 1, no início do capítulo, Paulo diz, além de falar que a autoria do evangelho é de Deus, ele diz que esse evangelho não é novo. Ele diz que no passado esse evangelho foi prometido por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras. As Escrituras Sagradas do Antigo Testamento apontam para o anúncio do Novo Testamento. O que Paulo anuncia não é algo de si. Toda a Escritura revelada por Deus serve de alicerce, serve de, por assim dizer, como se fosse uma plataforma para que Paulo então pregasse o Evangelho que a ele foi conferido. Paulo também diz que o conteúdo do Evangelho não é sobre ele, não é sobre os apóstolos, não é sobre os profetas, não é sobre aqueles que vieram antes dele. O Evangelho, meus irmãos, está concentrado na pessoa do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. No verso 3 de Romanos, capítulo 1, Paulo faz alguns destaques a respeito do conteúdo do Evangelho. Ele diz aí que Jesus Cristo veio segundo a carne. Aqui Paulo está destacando a plena humanidade de Cristo Jesus. Ele também vai dizer que esse filho de Deus, ele é da descendência de Davi, no sentido de que as promessas de Deus nas Escrituras se cumprem em Jesus. O próprio Deus disse para Davi em 2 Samuel 7,16 que sua casa e o seu reino seriam firmados para sempre. Essas palavras se cumprem em Cristo Jesus, porque ele é o homem da descendência de Davi, que assumiu o reino para nunca mais sair do trono do universo. Paulo também diz que o Filho de Deus, ele é designado com poder e ele ressuscitou dos mortos. E aqui nesse ponto Paulo está destacando a divindade do Filho de Deus, que ao encarnar já veio a essa terra com um propósito estabelecido.
A ressurreição de Cristo é mais uma comprovação de que Ele de fato é o Filho de Deus. Na ascensão de Cristo, quando Ele é assunto aos céus, Ele não sobe como um derrotado, meus irmãos, Ele sobe vitorioso. A Bíblia nos aponta que Cristo Jesus, sendo assunto aos céus, Ele está sentado à destra do Pai, reinando sobre todas as coisas. Quando você pensar no trono do universo, lá está um ser humano, plenamente homem, plenamente Deus, governando sobre todas as coisas, reinando sobre tudo e sobre todos. O Filho de Deus se fez homem e humildemente viveu entre a humanidade. Sendo rico, ele se fez pobre. Jesus foi rejeitado. Jesus sofreu uma morte cruel, foi exposto ao escárnio como espetáculo para o mundo. Em sua ressurreição, nós não vemos mais somente como um Filho de Deus, mas além de Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus com poder. E Paulo também diz a respeito do conteúdo do Evangelho que esse Cristo, que morreu e ressuscitou, que está à destra do Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Messias de Deus, Ele é o cumpridor de tudo que Deus prometeu, Ele é o Emanuel, Ele tabernaculou com a igreja, Ele é o Deus conosco. Jesus Cristo é o Rei, justo e governa com amor e justiça o seu povo. Em resumo, meus irmãos, o Evangelho ao que Paulo está se referindo aí é o anúncio de um governo perfeito na pessoa de Cristo, quanto a um convite de sobremodo valor para que possamos nos submeter a Ele e tê-lo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Esse é o Evangelho de que Paulo está falando e que ele começou a expor aí em Romanos capítulo 1, nos primeiros versos. Paulo deseja ir para Roma, meus irmãos. Ele deseja estar com os irmãos daquela igreja. E um dos seus objetivos é repartir algum dom espiritual. O propósito é que eles sejam fortalecidos. Contudo, é interessante ver isso na vida de Paulo, porque ele era um apóstolo do Senhor, usado grandiosamente por Deus, mas ele também deseja estar ali para ser consolado, para ser fortalecido por aqueles irmãos, por meio da fé. Uma das coisas belas que o Evangelho nos chama é para a obediência da fé. Esse desejo de Paulo de servir e de ser servido é fruto da obediência da fé. E aqui fica intrínseco para nós que precisamos de humildade, tanto para servir quanto para ser servido. Paulo deseja estar entre esses irmãos para ser fortalecido e também fortalecer. E aqui fica o conselho da necessidade que temos de nos reunirmos com constância. Você não acha muito pouco reunirmos somente às quintas e aos domingos? Você acha muito? 2h30 de manhã, mais ou menos, 1h30 agora à noite, 1 hora na quinta, e só. Você não acha que precisaríamos de mais tempo juntos? Nós precisamos andar com pessoas que comungam da mesma ideia que nós, meus irmãos, que falam o mesmo idioma que nós. A gente crescer, Paulo deseja isso. Paulo anseia por isso. Ele deseja repartir o que Deus está dando a ele e deseja também que os irmãos o fortaleçam na fé. Um outro ponto que Paulo deseja e que ele deixa exposto em Romanos capítulo 1, o seu desejo de ir para Roma é para anunciar o Evangelho. E ele começa aqui citando uma expressão negativa sobre o Evangelho. Não que o Evangelho seja negativo, mas ele começa dizendo assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo faz uso dessa expressão? Quando olhamos para o ministério do apóstolo, por exemplo, vemos alguém tomado de ousadia quando o assunto é pregação, é anunciar, é proclamar o Evangelho. Para anunciar essa mensagem, Paulo encarou os mais altos desafios. De fato, a vida do apóstolo, após a sua conversão, se resumia em ser pregador do Evangelho. Quantas pessoas Paulo alcançou ao pregar o Evangelho? Quantas pessoas se converteram pela ação do Espírito, pela pregação do Evangelho por meio de Paulo? Mas aqui Paulo está dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho. Será que Paulo está com medo porque Roma naqueles dias era o centro do mundo? Era o lugar almejado por todos, era a grande capital do mundo antigo. E Paulo está aqui dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. Será que Paulo está com medo do que ele vai encontrar ali? Há muitos sábios em Roma. O imperador está ali e toda a sua comitiva. Será que Paulo está com medo? Será que é o maior desafio da vida do apóstolo?
Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o Evangelho é uma mensagem desprezada. O Evangelho é uma mensagem que confronta. Se você quer ser um crente fiel, você não vai permanecer da mesma maneira que você chegou quando você conheceu o Evangelho. Se você pensa em reter tudo que você tem, vivendo o Evangelho, meus irmãos, olha, pode ser que você se engane, porque quando a gente chega ao Evangelho, nós perdemos. Muitas vezes vamos perder prestígio, vamos perder amigos, vamos perder companhias, às vezes até o emprego. Às vezes até mesmo os familiares viram as costas por você viver, ou por você agora estar em um caminho da verdade. Paulo perdeu prestígio, Paulo perdeu hegemonia. Ele era alguém perseguidor, ele era alguém considerado quando ele não era convertido. Mas pelo Evangelho, ele viveu, meus irmãos, profundamente o que o Senhor entregou a ele, e ele considerou tudo que ele tinha antes de Cristo como nada. Havia muita gente culta em Roma, e inculta também. Essa expressão usada por Paulo precisa ser levada em consideração quando existe o sentimento de vergonha em relação ao Evangelho, devido ao fato de que ele é confrontador, e ele também é confrontado pelo mundo. Os sábios dessa presente era confrontam o Evangelho. Esse sentimento de vergonha que pode brotar em nós, pode revelar certa incredulidade em nosso coração. Porém, a ausência de vergonha evidencia para nós a firmeza e comprova a nossa fé no Cristo ressurreto. Quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo mais ou menos assim: eu me sinto devidamente honrado em ser escolhido por Deus para anunciar a mensagem que fala a respeito do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A alegria, a satisfação e o prazer de Paulo era anunciar a verdade das Escrituras. Quando falamos de Evangelho, Paulo não se portava, por exemplo, como um agente secreto. Ele não escondia a mensagem do Evangelho. Ele anunciava aos quatro cantos do mundo, aonde ele estava. Ele falava dessa palavra, ele vivia essa palavra. Paulo não estava preocupado se por anunciar a mensagem do Evangelho ele iria perder prestígio. Ele não se intimidava pela crescente impiedade que ocorria em seus dias. E a partir do versículo 18 ele vai descrever um pouco da impiedade que havia naqueles dias. Ele não estava preocupado com isso. O fato de ele dizer que ele não se envergonha do Evangelho também aponta para o fato de que o Evangelho é rejeitado, tanto nos dias de Paulo quanto em nossos dias. Porém, meus irmãos, Paulo, para ele, o Evangelho era a maior e mais importante coisa do que a sua própria vida. Na verdade, ele só passou a ter a verdadeira vida por causa do Evangelho. Porque Cristo Jesus foi ao encontro dele quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja. Ali, meus irmãos, Paulo foi exposto ao Cristo ressurreto e ele se converteu pelo Evangelho. Paulo considerava como nada tudo o que ele tinha antes do Evangelho. Para Paulo, o Evangelho tem um valor inestimável. E é isso que ele está apresentando para os crentes em Roma. Em certo sentido, Paulo deseja incutir na vida daqueles irmãos que, ainda que eles vissem o Evangelho sendo difamado, desacreditado, recebendo todo tipo de afronta, que eles não abrissem mão. Por que Paulo fala isso para eles? Porque ele dá a resposta aí: esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho não é uma história simplesmente vazia, não é um conto de fadas, não é uma história que os filósofos contavam para animar a plateia, meus irmãos. Paulo está tratando de algo eterno, de algo sério, de que vale a vida. João Calvino, comentando a esse respeito, ele diz o seguinte: se acima de tudo o poder de Deus tem de ser sublimemente considerado, então que se saiba que esse poder emana do Evangelho.
Se é indispensável que busquemos e amemos a benevolência divina, então que se saiba que o Evangelho é um instrumento dessa benevolência, e é indispensável que o mesmo seja honrado e valorizado, visto que se deve todo respeito ao poder de Deus e que devemos amá-lo à medida que nossa salvação vai sendo assegurada. E o que Lutero disse quando ele escreveu as 95 teses, na tese 62 ele diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Se a igreja deixar o Evangelho, ela deixou tudo. Se você abandonar o Evangelho, você abandonou tudo, meus irmãos. Nós abandonamos tudo se abandonamos o Evangelho. A palavra grega para o poder que Paulo fala aí, porque ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra poder é dinamis, e é dessa palavra que nós tiramos a palavra dinamite. Então o poder de Deus é algo explosivo. Talvez a palavra mais perto que a gente chega e que não resume na sua totalidade o que é esse poder de Deus, seja dinamite, a sua explosão, o que ele causa. E o Evangelho, quando ele chega na vida de alguém, é uma explosão que ele causa. Muita gente dá destaque ao poder de Deus quando ocorre algo extraordinário. Hoje no mercado da fé você vê muita gente dando valor a milagres, a revelações. Muita gente buscando pessoas que pregam, que revelam CPF, revelam senhas e coisas do tipo. Muita gente atribui o poder de Deus a essas coisas. Muitos, por darem tanta ênfase a milagres e revelações, por exemplo, têm enganado muita gente. Muita gente tem sido pescado por essa rede enganadora que acontece nos nossos dias. Muitos desejam poder também para manipular o seu ambiente que vive. Vivem atrás de uma experiência poderosa, arrebatadora, em busca de coisas supérfluas. Rejeitam a mensagem do Evangelho, que de fato é onde reside o poder de Deus. Outros também buscam poder, procurando estabelecer um nome respeitado, querendo prestígio, querendo fama, querendo respeito. Definitivamente, meus irmãos, olhando para as palavras do apóstolo, essa não é a real necessidade da humanidade. Poder para mudar o ambiente e nem o nome respeitado irão trazer de fato a verdadeira paz. Não vai trazer o contentamento que você busca. Não preencherá o seu coração de esperança para o hoje e para o futuro. Todos esses poderes que eu acabei de citar aqui, que esse mundo busca, e outros que possam surgir, quando comparados ao poder de Deus, a que Paulo se refere, são como nada. É um saquetel furado. Os poderes terrenos passam e os poderes terrenos destroem, mas o poder de Deus salva, o poder de Deus restaura, o poder de Deus dá nova vida, o poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem, e a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A maneira como Deus escolheu exercer o seu poder para salvar o homem é através da mensagem do Evangelho. Em 1 Coríntios 1:21, Paulo diz que Deus escolheu salvar os que creem por meio da loucura da pregação, por meio do anúncio do Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus, age através da pregação da palavra. Portanto, meus irmãos, o Evangelho não é uma revelação secreta. O Evangelho não é uma revelação somente para aqueles que estão em alto escalão. É para pessoas simples como eu e você. Quando o Evangelho é pregado em sua essência, ele é vivo e poderoso e transforma os piores dos pecadores. Todos aqueles que se recusam em ouvir a pregação da palavra estão rejeitando o poder de Deus e estão afastados daquele que pode libertá-los e salvá-los do pecado e da condenação eterna. Eu e você fomos alcançados por esse Evangelho. A salvação que Paulo se refere aqui, meus irmãos, não é uma salvação universal, no sentido em que todos serão salvos. Paulo diz que a salvação é para todo aquele que crê. A proclamação do Evangelho ocorre em todo o mundo. A salvação também é ofertada a todos, mas a salvação só é consumada na vida daqueles que têm o coração iluminado pelo Espírito.
Como Calvino diz, o Evangelho é deveras oferecido a todos para a sua salvação, mas seu poder não se manifesta universalmente. Uma vez que Deus estabeleceu que a maneira de salvar pecadores é por meio do Evangelho, fica implícito que para aqueles que rejeitam o Evangelho, esse Evangelho então tem cheiro de morte. Não porque o Evangelho cheira a morte, mas porque a própria pessoa que ao ser exposto ao Evangelho rejeita a sua pecaminosidade, repele o Evangelho. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho vai cheirar morte para essa pessoa. Se você é salvo em Cristo Jesus, e você está diante de pessoas que não é salva por Cristo Jesus, podemos dizer que você cheira a morte para essa pessoa, ao oferecer a mensagem da vida. Enquanto ela permanece encerrada em seus pecados, ela ainda está sob o juízo de Deus. Por isso que a mensagem do Evangelho, para aquele que não aceita, tem cheiro de morte, não pelo Evangelho, mas por causa da sua própria pecaminosidade. No Evangelho, meus irmãos, Cristo Jesus é oferecido. O próprio Cristo disse que veio buscar e salvar o perdido. Na mensagem do Evangelho, o perdido encontra a salvação em Cristo. Mas aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam o próprio Cristo. Logo, o próprio Cristo será juiz daqueles que o rejeitam. A salvação se opõe à morte. Numa vez que o Evangelho livra o pecador arrependido da morte, a salvação então lhe assegura vida eterna. Outro ponto importante é que a salvação não ocorre à parte da fé. Não adianta alguém dizer que tem fé em Deus, como muitos falam hoje em dia. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu sou alguém cristão. Hoje virou moda alguém se chamar de cristão. Antigamente as pessoas falavam que eram católicas, hoje as pessoas falam que são cristãos. Virou moda hoje em dia. Não adianta alguém falar que tem fé em Deus simplesmente, como muitos falam hoje em dia. O poder de Deus que está incorporado no Evangelho, que opera visando a nossa salvação, essa salvação ocorre somente por meio da fé. Quando Paulo diz que a salvação é primeiro para o judeu e também para o grego, aqui ele está delimitando apenas dois povos. Ele não está aqui colocando limites, dizendo que a salvação somente vai ser para o judeu e depois para o grego. Ele está citando os judeus, porque os judeus é o povo escolhido do Senhor. A salvação pertencia a eles, a revelação de Deus foi dada a eles. E quando Paulo fala aqui também é para o grego, Paulo está incluindo todas as nações gentílicas, do qual eu e você fazemos parte, e fomos alcançados pelo Evangelho. Então o Evangelho não tem limites, vai salvar pessoas que estão lá na Europa, que estão no Oriente Médio, nós que estamos aqui. O Evangelho alcança as pessoas em onde elas estiverem, desde que ele seja pregado como o Senhor e ensine. Então não há um limite para o Evangelho. Então no versículo 17, meus irmãos, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. No verso 17, Paulo dá a razão porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a resposta é que nesse Evangelho poderoso, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Se alguém deseja ser salvo por Deus, antes precisa ser justificado diante dele, uma vez que Deus odeia a injustiça. R.C. Sproul, um estudioso da palavra de Deus, diz que Lutero era especialista na lei de Deus. Lucas falou a respeito disso, o pastor falou um pouco também a respeito de Lutero, e todos os dias esse homem ficava aterrorizado, porque ele olhava no espelho da lei de Deus, examinava a sua própria vida, a sua posição, e ele se encontrava em profundo terror, porque ele não via em suas obras, em seus esforços, maneira alguma de se libertar daquilo que a lei apontava. Como eu vou sair disso daqui? Pode ser, meus irmãos, que a gente se sinta também aterrorizado, porque a gente tem uma visão muito pequena, ou às vezes nós bloqueamos a visão da reta justiça de Deus. Por isso que a gente precisa se expor ao Evangelho. Por exemplo, quando nos avaliamos a respeito do Evangelho, você e eu nos avaliamos medindo a nossa vida em relação aos outros
Ou medimos as nossas vidas, ou avaliamos as nossas vidas de acordo com o padrão de Deus revelado no Evangelho? Qual é a nossa fonte de medida? Porque se você medir a sua vida pelo seu próximo, você vai entrar talvez num caminho assim: eu estou na igreja todos os dias, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, então sou mais crente que o meu irmão. Mas quando você se avalia pelo Evangelho, você vai perceber que você é um mendigo e o seu irmão também é um mendigo que precisa de pão que é dado por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que precisamos nos colocar, nos expor ao Evangelho. Se nós tivermos como padrão, como base de avaliação, o Evangelho de Cristo Jesus, sem sombra de dúvida, vamos ser tomados de um profundo temor e nos renderemos a esse Deus. Quando a luz do Evangelho, por exemplo, raiou na vida de Lutero, e ele se viu livre dos tormentos da lei, nunca mais aquele homem abriu mão do Evangelho. Pelo Evangelho, Lutero enfrentou as autoridades dos seus dias e não fez nenhum tipo de concessão. Um exemplo é que no ano de 1521 foi convocada uma assembleia pelo Sacro Império Romano e ela ficou conhecida como a Dieta de Worms. Nessa assembleia estava sendo julgado as ideias do próprio Lutero, que não concordava com a forma de proceder da Igreja Católica naqueles dias. E em um dado momento, Lutero sendo pressionado a se retratar por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele escreveu, combatendo os ensinos da Igreja naqueles dias, ele disse o seguinte: a menos que vocês provem para mim pelas Escrituras e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa. É isso que o Evangelho faz. É isso que o poder de Deus faz. Põe em liberdade aqueles que estão cativos, aqueles que estão em opressão. Sabemos, meus irmãos, que a nossa justiça própria não satisfaz a justiça de Deus. Não existe justiça humana que possa satisfazer a ofensa eterna que eu e você cometemos contra Deus. Como diz, a ofensa ao eterno, a ofensa a Deus, só pode ser resolvida com algo eterno. Porém, nós somos pessoas temporais. As nossas obras são coisas temporais. Como vamos satisfazer a justiça divina com coisas temporais, se o nosso Deus, se esse Deus revelado nas Escrituras é eterno? O pastor falou de Isaías 64:6, e vou ler para os irmãos aqui novamente: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Para sermos salvos por Deus, precisamos ser justos aos seus olhos. Essa justiça requerida por Deus, que lhe satisfaz, só é encontrada em um único lugar. E essa justiça está no Evangelho, que é tão difamado, que é tão rejeitado, que é tão escanteado nos nossos dias. A justiça de Deus é encontrada no Evangelho. Para termos o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, precisamos ser justos aos seus olhos. E a justiça requerida por Deus está no Evangelho. A palavra justiça nesse texto carrega em si o sentido de status de retidão jurídica que satisfaça as exigências morais do caráter de Deus. É como se a gente comparecesse no tribunal de Deus, e ali está a Trindade. E imagine você comparecendo diante de Deus, apresentando as suas obras, tentando se justificar de todas as formas, e o Senhor falando para você, te dando as respostas, e você ficando sem caminho. Para onde eu vou? Como eu vou me justificar? Não tem como. Como eu vou me justificar diante desse Deus? As minhas obras não me ajudam, elas não cooperam para comigo. Mas a maravilha do Evangelho, meus irmãos, é que nesse tribunal a sua justiça não é levada em consideração.
te ajuda, na verdade elas só pioram as coisas. Então o que o Senhor, o justo juiz, faz? Aplica em nós a justiça de Cristo. E ali, meus irmãos, somos declarados como justos. O nosso débito, o escrito de dívida que havia sobre nós, é computada na conta do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. E a justiça de Cristo é computada nas nossas contas. O que fizemos nós para sermos justificados? Nada. É como se o Senhor nos desse uma medalha de honra ao mérito e nos desse parabéns. Vocês são justos. Mas o que fizemos para receber a justiça de Deus em Cristo? Nada. Essa é a maravilha do Evangelho. Você não fez nada. Você compareceu diante do tribunal, plenamente impuro, totalmente derrubado, derrotado pelo pecado, sujo por ele. E o Senhor, por meio de Cristo, te declarou justo. Isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus que está no Evangelho, que é rejeitado, que é difamado, que é confrontado, que é escanteado pelo mundo, que eu e você precisamos levar na mais alta estima e preservar a verdade das Escrituras Sagradas. Só podemos nos apropriar dessa justiça de Cristo por meio da fé. Essa justiça não diz respeito à justiça de Cristo em nós, mas a justiça de Cristo por nós. Toda a obediência de Cristo, meus irmãos, a Deus em seu ministério terreno é imputada a nós. Nós somos salvos não somente pela morte de Cristo, mas também pela sua obediência. Tanto a obediência ativa, que é quando Jesus, encarnado nesse mundo, cresce, prega o Evangelho, caminha por todos os lugares, pregando as Escrituras, curando, expulsando demônios, trazendo paz às pessoas. Essa obediência ativa de Cristo, e a sua obediência passiva, que é quando ele se entrega para ser morto. Tudo isso, meus irmãos, é acreditado em nossas contas. A obediência completa de Cristo à lei, a sua morte e sua ressurreição é acreditada em nossas contas. É por isso que somos justos. E é importante, meus irmãos, aqui também fazemos uma distinção entre graça e fé. Nós somos novas criaturas porque fomos salvos somente pela graça, como ouvimos nessa manhã. A graça é o fundamento da nossa salvação. A fé é um instrumento pelo qual recebemos a justificação, ou seja, a justiça de Cristo foi imputada a nós, e essa justiça passou a ser nossa pela fé. Então, por que o justo vive pela fé? Em primeiro lugar, a fé que Paulo cita nesse texto nos ajuda a compreender a nossa real condição. Precisamos reconhecer, como diz Isaías 64, como diz Isaías, como eu li aqui para os irmãos, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sem a fé bíblica, jamais vamos falar que nossas obras à parte de Cristo são como nada. Sem a fé bíblica, jamais vamos reconhecer a nossa profunda miséria. A fé nos leva a compreender que somos pobres de espírito, somos paupérrimos e nada temos quando nos colocamos diante de Deus. O mendigo, para sobreviver, geralmente ele precisa pedir algo a alguém. E quando esse alguém lhe traz alguma coisa para ajudar, ele estende a mão para receber. O mendigo estende a mão para receber quando alguém lhe traz algo para ajudá-lo. É basicamente isso que acontece conosco em relação a Deus. Estamos ali, eu e você, diante de Deus. Não há mérito em nós, assim como não há mérito no mendigo, que está ali recebendo algo para a sua existência. Mas a fé, meus irmãos, nos concede um olhar correto sobre nós e nos conduz a estender as mãos ao Deus que nos oferece algo muito valioso, que é o seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho. Franklin Ferreira, citando Jacob Herbert, diz o seguinte: a fé é somente a forma, a mão que recebe o benefício oferecido e presenteado por Cristo. Portanto, o instrumento que se apega ao benefício oferecido pelo Evangelho. A palavra fé significa crer ou confiar. A fé que Paulo cita no texto não é algo que nascemos com ela, nós ouvimos hoje pela manhã. Não é algo intrínseco da humanidade. Não é algo que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida.
A fé que Paulo diz aqui, que o justo vive por ela, é algo dado, é algo que vem do próprio Deus. Muita gente diz ter fé, mas essa fé que nós temos visto nos nossos dias não tem levado as pessoas a crerem em Cristo, por exemplo. Outros mercadores da fé ensinam que precisamos exercer a nossa fé para recebermos as coisas de Deus. Por exemplo, a teologia da prosperidade diz que você precisa fazer votos para alcançar os bens do Senhor. Faça o voto, exerça a sua fé, e então Deus vai te honrar. Outros apelam para o exercício da fé dizendo que se você tiver fé, você vai mover montanhas. Outros ensinam que você pode estar vivendo uma situação difícil porque você não tem fé, ou a sua fé é fraca demais, ou a sua fé é pequena demais. Resumindo, se você tiver uma fé grande, Deus vai te abençoar muito, mas se a sua fé for pequena, você será pouco abençoado, ou nada abençoado por Deus. Muita gente vive escravizada por essa mensagem, meus irmãos. Quando olhamos para os personagens bíblicos, por exemplo, somos apresentados a outra realidade. Você se lembra de Abraão? Era um homem de fé. Mas será que a sua fé era grande o suficiente? No curso da sua vida ele mentiu a respeito de Sara. Ele disse que Sara não era sua esposa, e o Senhor teve que intervir para que a aliança não fosse quebrada. Mas Abraão era um homem de fé, ele está na galeria dos heróis da fé e Deus. O que dizer de Sansão então? Ele era alguém que está lá na galeria da fé, porém a sua vida é marcada por altos e baixos. No final da sua vida ele clama ao Senhor para que lhe dê força, e ele derrota todos os filisteus, e ele inclusive morre naquele episódio. Está escrito em Juízes. Morreu juntamente com os filisteus. E Moisés, meus irmãos, foi um servo de Deus, que teve fé durante a sua vida, mas desobedeceu a Deus, não honrando Deus no meio do povo. Por sua desobediência, Moisés viu a terra prometida de longe, mas não entrou lá. Mas era um homem de fé, está na galeria da fé. A questão que vemos nas Escrituras não é se a nossa fé é grande ou pequena. Citando William Perkins, ele diz o seguinte: a fé verdadeira, mesmo fraca, é como a mão de uma criança ou de um homem aleijado, que, embora frágil, é capaz de se esticar para receber a esmola de um príncipe. Por isso mesmo, uma fé fraca é capaz de aprender e receber Cristo com todos os seus benefícios. Não importa o tamanho da fé, o que importa é que ela esteja confiada, alicerçada e descansada em Cristo Jesus. A fé que recebemos de Deus nos conduz a descansar em Cristo. Um ponto de atenção é que não temos que nos basear na fé. Vamos exercer fé para sermos abençoados por Deus, mas é o alvo da fé que é Cristo. A fé, meus irmãos, é um instrumento que Deus nos concede para recebermos Cristo. Toda a eficácia da salvação está em Cristo Jesus. Por isso a fé nos é dada para que creiamos plenamente em Cristo de todo o nosso coração. É como se a fé fosse um recipiente que você tem, que você recebe de Deus. E nesse recipiente está lá a obediência ativa e passiva de Cristo Jesus. A chamada do Evangelho é que os pecadores se arrependam e creiam no Filho de Deus. E para isso, Deus nos concede a fé necessária para arrependimento e para que creiamos em seu Filho, uma vez que não temos em nós mesmos a fé para arrependimento e para crer em Jesus. Existe um momento, meus irmãos, que a nossa fé ela vai vacilar diante dos desafios da vida. Você já foi tomado de ansiedade, de preocupação, de medo, de receio, preocupação com amanhã? Isso é vacilo da nossa fé. Mas precisamos estar descansados em Cristo. Se descansamos em Cristo, somos novas criaturas e somos contadas como justas diante de Deus. Para aqueles que creem em Cristo, o julgamento já foi antecipado. Essa é outra maravilha do Evangelho, meus irmãos. Nessa vida, nesse momento, aqui e agora, todo aquele que crê em Cristo Jesus já foi declarado como justo diante de Deus. A expressão justo viverá por fé
vem do livro, meus irmãos, do profeta Abacuque. E o contexto imediato lá nos dias de Abacuque nos mostra que naqueles dias o povo de Deus estava sendo invadido por pagãos e que estavam levando vantagem sobre o povo de Israel. Essa situação deixou Abacuque um tanto que mexido com tudo que estava acontecendo, e ele disse ao Senhor: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Então Abacuque se colocou em sua torre de vigia, esperando Deus falar com ele, e o Senhor disse: escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por aquele que passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, o Senhor predizendo por meio de Abacuque a derrota dos inimigos do povo de Deus. A sua alma não é reta nele, mas o Senhor diz para Abacuque: mas o justo viverá pela sua fé. Certamente, meus irmãos, o que Abacuque viu em 6 dias deixou ele mexido. Contudo, ele é encorajado a ser paciente, porque o que Deus prometeu, certamente Ele cumprirá. Os inimigos de Deus não prevalecem, a alma dele não é reta, porém o justo viverá pela fé. A fé que recebemos de Deus é para que confiemos em Deus, e que de uma vez por todas a gente esmague o nosso orgulho, a gente saia de cena e receba de fato os benefícios que Deus nos dá por meio de Cristo. Um ponto importante também, meus irmãos, é que a fé não faz nada, ela não é meritória, a fé é passiva, pois por instrumentalidade dela recebemos a obra de Cristo para a nossa salvação. Você tem fé dada por Cristo para receber, ela recebe. Paulo, na carta aos Efésios, diz que a fé é um dom de Deus. O fato de crermos em Jesus não significa que fomos justificados pela fé porque fizemos algum esforço para isso. A fé foi te dada para você receber aquilo que Cristo Jesus fez por você ao nascer, ao viver, a ser obediente, ao morrer, ao ressuscitar. Tudo o que foi preciso para sermos justificados diante de Deus foi dado pelo próprio Deus. Tudo o que fizemos, meus irmãos, foi receber o que Deus proveu em Cristo para sermos justificados. Na justificação, a ação é toda de Deus e nós somos plenamente passivos, nós recebemos. Somos justificados pela graça por meio da fé. A força necessária para o exercício da fé, se a gente pode dizer, é a própria fé que nos é dada pelo próprio Deus. Deus em Cristo nos concede a alegria de crer e receber todos os benefícios eternos conquistados por Cristo Jesus. Aquele que vive pela fé é uma pessoa justa aos olhos de Deus. Vivemos como justos, mas ainda pecamos. Mas somos justos diante de Deus. Por isso que precisamos comparecer ao Senhor todas as vezes que erramos contra Ele em arrependimento. Aquilo que fazemos contra o Senhor não apaga a nossa justificação. O Senhor não dá e tira, como ouvimos nessa manhã. Quando o Senhor justifica, essa pessoa é justa mesmo. Isso não vai sair da vida dela. Aquele que vive pela fé se encontra em uma posição honrosa. O justo que vive pela fé recebe a vida, meus irmãos, por meio do Evangelho. Não há outro lugar em que nós vamos encontrar justificação que não seja pelo Evangelho. Gostaria de encerrar a meditação dessa noite lendo para você algo que John Bunyan escreveu no livro O Peregrino. Ele diz o seguinte, falando do cristão: por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grandes dificuldades, por causa do fardo às costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual erguia-se uma cruz, e pouco abaixo no vale um sepulcro. Vi no meu sonho que assim que cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou pelos seus ombros,
caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu, e não mais me enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado, e disse de coração exultante: Ele me deu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando, admirando-se, pois ficava muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviara, assim do seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente, até que as fontes da sua cabeça manassem água, que lhe escorria pelo rosto. Então o cristão, ao olhar e chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: A paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: Os teus pecados estão perdoados. O segundo despiu dos farrapos e o vestiu com nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3 então partiram. O cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando: Sobrecarregado de pecados, até aqui vim. Nem pude aliviar o pesar sem fim, que até aqui trazia lugar ditoso. E nisso será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o presente romperá? Bendita a cruz, bendito o sepulcro. Seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. E cristão seguiu a sua peregrinação até a cidade, até o portão celestial. É isso que o Evangelho faz conosco. Você chegou carregado com esse fardo pesado, e pela justiça esse fardo foi tirado das suas costas. E você hoje é livre pela graça de Deus. Você é justificado por Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio da fé. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, queremos te agradecer, porque o que faríamos nós para recebermos tão grande salvação? Obrigado por nos conceder o que foi necessário, o que é necessário para sermos salvos e para recebermos os benefícios de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por acreditar em nossa conta, por meio da fé, a obediência ativa de Cristo, a sua obediência à lei, porque não conseguiríamos ser obedientes plenamente à lei, e a obediência passiva de Cristo ao se entregar na cruz. Nós somos, ó Deus, miseráveis, mas somos contados como justos diante do Senhor, por sermos justificados somente pela fé. Ajuda-nos, ó Deus, a nos maravilhar com essa obra operada por meio de Cristo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos maravilhar com o Evangelho. Muitas coisas passam diante dos nossos olhos, ganham as nossas atenções. Nós investimos tempo em tantas coisas, corremos atrás de tantas coisas, ó Deus, que as ordens das coisas sejam investidas em nossas vidas, invertidas, que o Evangelho possa ser prioridade em nós, que somente a graça, que somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo e somente a glória do Senhor venha, Senhor, ganhar espaço em nossas vidas. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos valorizar a mensagem do Evangelho. Foi por ela que o Senhor revelou o seu poder, é por ela que o Senhor salva pecadores. Aqui estamos, salvos por Cristo Jesus, e é por meio dela que a justiça do Senhor se revela de fé em fé, como diz as Escrituras: o justo viverá pela fé. Senhor, que possamos viver então essa vida de maneira que seja agradável a Ti, e que o nome do Senhor seja glorificado para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.